Exemplos de análises para coibir fraudes, para identificar e coibir fraudes, né? Quais são as análises necessárias para o administrador judicial conseguir identificar fraudes? E é um dos principais trabalhos que o administrador judicial faz como auxiliar do juízo, considerando que o juiz não teria condições de analisar isso, o Ministério Público também não, e o AJ é o agente incumbido de fazer isso, porque ele fiscaliza as atividades da Recuperanda mensalmente, né? Então, o primeiro ponto, uma análise preliminar quando dá nomeação do administrador judicial para verificar se há grupo econômico, né? Se há outras empresas do grupo que não compõem o polo ativo, né? E para que se evite desvios, né? O que é isso, pessoal? Nós muitas vezes vemos isso recentemente, né? Houve a positivação da consolidação substancial e processual, mas isso é bem recente. Antigamente não tinha isso na lei, né? E nós vimos muitas situações nas quais uma sociedade empresária que possui outros CNPJs, muitas vezes por questões de planejamento tributário, ingressando com pedido de recuperação judicial com apenas um CNPJ e deixando os demais de fora. E qual que é o problema disso, pessoal? A sociedade empresária é única, independentemente dela ter 2 ou 3 CNPJs, não digo todas, tá? Mas muitas funcionam dessa forma. E se os demais CNPJs não estiverem no concurso, e o AJ, principalmente, não analisar o faturamento dos demais, nada obsta que a Recuperanda fature pelo CNPJ que está em recuperação 10% das suas vendas e os outros 90% ela fature nos demais CNPJs. Ninguém vai enxergar isso. O AJ não vai enxergar isso se ele não fizer análise detida, o juiz, por consequência, não, o Ministério Público, por consequência, não, os credores, por consequência, não. E qual que é o impacto disso? Você apresenta um resultado pífio no processo de recuperação, pede um deságio exorbitante, sinalizando que não tem capacidade de pagamento, e de acordo com os números que o AJ apresenta no relatório mensal de atividades, porque só está vendo um CNPJ, os credores acreditam que de fato é isso que está acontecendo, e na verdade não, né? Então, é muito importante se verificar isso, e se eventualmente houver uma manobra nesse sentido, com cunho fraudulento, é dever do administrador judicial sinalizar isso nos autos, né? Com base no artigo 64 da Lei 11.101 de 2005, esse tipo de precedente de cunho fraudulento impacta no afastamento do sócio administrador, do gestor eventualmente contratado ou do administrador contratado e necessitará da assunção do gestor judicial. Outro exemplo, pessoal, verificar contas contábeis suspeitas para desvios de recursos, como, por exemplo, empréstimos a sócios, despesas da diretoria. O que é isso, pessoal? Vez ou outra se verificam contas contábeis sinalizando que houve empréstimo do sócio e há uma devolução de valores, né, um pagamento. Primeiro, se isso ocorreu, é crédito do sujeito, né? Não pode. Segundo, isso tem lastro. Outro ponto, despesas da diretoria. Se a diretoria trabalha na operação e viaja, e etc., e se hospeda, tudo bem, zero de problema. Agora, se nessas despesas da diretoria estão despesas que não podem ser arcadas pela sociedade empresária, isso tem que ser analisado, sob pena de se perpetrar alguma fraude. Verificar se a concentração em cliente ou fornecedor também se evitando desvios, pessoal. E aqui, já cheguei a verificar até concentração em escritórios de advocacia, né? Enfim, qual que é o problema disso, né? Um fornecedor específico, um escritório, ou um fornecedor de matéria-prima, etc., se não estiver de fato fornecendo o serviço, ou se estiver cobrando valor acima do que de fato recebe, para passar uma parte desse valor para o sócio, isso é desvio de recursos, isso é fraude, né? E por quê, pessoal? O Frank vai poder falar um pouco melhor sobre isso, né? É técnico na matéria, mas apesar de eu ser advogado, já conheço bastante contabilidade, apesar de ter a equipe contábil na Brasil Trustee, que é a minha empresa de administração judicial, especializada nisso, mas a gente acaba conhecendo bastante. Uma sociedade empresária em prejuízo contábil, ela não pode distribuir dividendos, porque ela não tem resultado, né? E até com a reforma da lei,
por mais que a sociedade empresária em recuperação eventualmente esteja superavitária, que é uma mosca branca, poucos processos acontecem isso, ela também não poderá distribuir dividendos. Então, pessoal, o sócio, o que isso quer dizer? O sócio, ele tem que receber pelo trabalho, né? Até vou passar para baixo, para esse outro item, para falar de uma forma global dos dois, né? Analisar o prolabore do sócio, se está adequado ao mercado, evitando desvios, fraude ao fisco. Por quê, pessoal? O que o sócio da sociedade empresária em recuperação judicial tem que receber? O salário, o prolabore. Se o sócio desempenha uma função de diretor administrativo, gerente de operações, gerente executivo, ele tem que receber alinhado ao mercado esse valor. Ele não pode receber resultados. Numa sociedade empresária saudável, não em recuperação judicial, se o sócio trabalha nela, o que ele recebe por mês ou eventualmente em outros tempos? Ele recebe mensalmente o seu prolabore, o seu salário, porque ele trabalha na empresa, e recebe os seus resultados, que podem ser distribuídos mensalmente, trimestralmente, anualmente, né? Então, ele recebe um valor pelo trabalho que desempenha e recebe um valor porque ele é dono da empresa. Inclusive, ele pode só receber o valor por ser dono. Ele pode não trabalhar na empresa. Pode estar em Miami, tranquilo na praia, recebendo um valor relacionado aos resultados. Ele não recebe salário, ele não trabalha na empresa, mas recebe os resultados porque ele é dono, né? Numa sociedade empresária em recuperação judicial, não há resultado positivo. E mesmo se houver, a lei impede, a partir de janeiro do ano passado, passou a impedir distribuição de resultados. Ou seja, ele só tem que receber o salário se ele trabalhar na empresa. Então, há que ser analisado isso. Por quê? Porque se ele recebe, por exemplo, R$100 mil por mês, e esse valor de salário não está adequado ao porte da empresa dele, ele não pode receber. Por quê? Porque estará havendo desvio de recursos, né? Se ele recebe R$1.000 por mês, também o outro lado da moeda, e trabalha na empresa, ele também não pode receber só R$1.000 por mês, dependendo da empresa do porte que é. Como ele se sustenta recebendo R$1.000 por mês? Muitos contadores transvestidos de planejamento tributário sinalizam que o sócio pode receber só R$1.000, né? Por quê? Para pagar pouco imposto, porque o dividendo não é tributado ainda, né? Então, você recebe os R$1.000 só para falar que você tem o prolabore lá e recebe o resto em resultado. Está errado também. Isso é fraude ao fisco. Por quê? Você tem que receber de forma adequada com o valor do cargo que você desempenha. É um ponto que ninguém fala na mídia, mas é um ponto muito importante a ser analisado. Por que o INSS está tão deficitário? É claro que é por problemas no cálculo, etc., porque a população está envelhecendo, com certeza. Mas também porque muito empresário sinaliza que recebe R$1.000 só de prolabore, não recolhe tudo que tem que recolher ao INSS, e aí abre-se um rombo no INSS. Então, é um outro ponto importante que o AJ tem que analisar, pelo lado do desvio de recursos, pelo lado da fraude fiscal. Verificar se o faturamento condiz com a realidade, comparação com o ERP da empresa, etc. Por quê, pessoal? Documentação contábil, papel em branco. ERP, o que é o ERP? É o sistema financeiro da empresa, pode ser o ERP, pode ser a caderneta, dependendo do tamanho da empresa, né? De fato, já demonstra o que entra na empresa, né? Pelo menos é para demonstrar. Então, isso tem que ser batido. Não basta o administrador judicial colher os documentos contábeis sem analisar o restante dos subsídios, né? Controle de estoque, ERP, controle de funcionários, entrada e saída, etc. Tá? Verificar se houve venda de ativos relevantes nas vésperas da recuperação judicial, se houve esvaziamento da empresa. Também comum de se verificar, né? A sociedade empresária vai pedir recuperação, ela se esvazia antes e pede. Por quê? Apresenta um plano pífio, se convolar em falência, se os credores não aprovarem, nada receberão, porque não tem ativos, porque os ativos foram já direcionados para o CNPJ. Verificar se as cessões de crédito suspeitas ou fraudulentas, manipulação da AGC. Por exemplo, você cede o crédito para um laranja, mas na verdade a recuperanda que pagou aquele valor daquele credor, porque aquele credor votaria contra a Assembleia. Verificar se existem créditos fraudulentos também de manipulação da AGC. É importante lembrar que a primeira lista de credores, quem informa é a recuperanda.
Ela pode falar, olha, eu devo 20 milhões de reais para o Frank. Para o Frank não, porque é um sujeito honesto. Mas ela pode falar que deve 20 milhões de reais para o sujeito X. Na verdade, não deve. Ela monta um contrato, diz que deve, fala para o sujeito votar favorável, e se o AJ não olhar isso, o plano é aprovado de forma fraudulenta. Então, pessoal, por que eu falo? Isso é só um rol meramente exemplificativo. Tem diversas outras questões que o AJ tem que olhar. Então, por que eu passo isso para todos de uma forma muito pontual quando eu falo sobre o trabalho do administrador judicial? Porque tem que se analisar que o trabalho do AJ ele é extremamente importante para a lisura do processo de solvência. Extremamente importante. E por conta disso, ele tem que ser remunerado de forma adequada. Faço, às vezes, uma comparação para todos entenderem o tamanho do investimento que isso gera. Eu tenho em carteira cerca de 100 processos, tá? Porque isso flutua dia a dia. Eu tenho 75 colaboradores focados na minha operação. Então, 75 pessoas para trabalhar com 100 processos, quase 1 para 1. É uma realidade muito diferente de muitos escritórios de advocacia, que tem 4 mil, 5 mil, 10 mil processos, uma equipe de 10 advogados, 15 advogados. Porque a atividade é muito diferente. Esse time de 75 colaboradores é multidisciplinar, tem contadores, auditores, advogados, administradores, financistas. Ele é enorme e especializado por quê? Porque não há possibilidade de se pegar fraude se você não tem esse investimento, não tem um time desse tamanho. Outro ponto, os créditos têm que ser analisados por completo. A listagem da recuperanda, quando ela apresenta no início do processo, ela vai ser analisada crédito por crédito. Se engana quem acha que, por exemplo, no universo de 10 mil credores, se forem apresentadas 1000 divergências, são só aqueles 1000 créditos que vão ser analisados. Não, a gente tem que analisar todos. Por quê? De novo, porque podem existir créditos fraudulentos. Muitas vezes existem créditos lançados de forma equivocada. Créditos financeiros muitas vezes estão lançados pelo valor de empréstimo, não computando juros, etc. Um exemplo. Então, assim, o trabalho do AJ é hercúleo. E só o AJ que investe e trabalha dessa forma hercúlea que consegue desempenhar o trabalho necessário que a Lei 11.101 determina. Fazendo uma comparação com vocês, tá? Isso eu peguei ontem de madrugada. Database da Serasa, nós temos 12 mil processos de recuperação judicial com deferimento do processamento. Na verdade, a Serasa, ela traz CNPJs, tá? Ela não traz, ela não enxerga litisconsórcio. Então, vamos estimar aqui, pessoal, que existam 10 mil recuperações judiciais propostas desde 2005 até agora, tá? Na minha carteira de processos, eu tenho processos já com problemas e com devedores, empresários afastados, cerca de 20%. Graças a Deus, pessoal, não nos outros 80% não tem problema, tá? Tem um percentual, nesses 80% também está sendo investigado. Mas mais da metade das recuperações são ok, graças a Deus. Então, o Fernando aqui não tem nada contra empresário, muito pelo contrário, até porque o Fernando é empresário também. E eu sei o tanto que é difícil empreender no Brasil, né? Eu tenho contra empresário que usa o procedimento para fraudar, né? Então, analisando esses 20% de fraudes que nós já identificamos e já atuamos, se a gente estimar 10 mil processos no Brasil, seriam 2 mil recuperações judiciais com empresários afastados com necessidade de gestão judicial. Então, ou a Brasil Trustee é muito azarada, ou tem alguma coisa errada no mercado. Eu tenho certeza que é o segundo ponto. Então você está falando que existe corrupção no trabalho de administração judicial? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o AJ tem que ser estruturado, senão ele não pega fraude. Pode haver corrupção? Pode. Infelizmente, principalmente no Brasil, a gente tem inúmeras áreas com corrupção, né? É uma coisa que tem que ser execrada desse país tão rico no qual nós vivemos, que deveria ser uma grande potência se não fosse a corrupção e a ineficiência e a incompetência de muitos gestores. Mas não digo que é corrupção. Eu acredito
que existe uma falha em estruturação. E quando isso for corrigido, e a nova lei está aí para isso, né, houve uma alteração substancial nos deveres do AJ, que na minha visão, nada mudou no meu trabalho, mas, porque a gente já fazia isso, mas foi muito mais enfatizada a atividade da administração judicial, a importância, a necessidade de verificar, analisar de fato os documentos, etc., que eu acredito que daqui para frente nós veremos cada vez mais esses processos tendo esses desfechos, né? Nós teremos cada vez mais a necessidade de gestores judiciais por esse lado ruim, né? Infelizmente, né? Mas enfim, é necessário. E com esse aumento, né? De se desvendar as fraudes nas recuperações, certamente a inibição dessas fraudes e os procedimentos cada vez mais sendo usados da forma devida, né? Então, eu acredito que nos próximos anos nós teremos essa grande melhora. Trabalho do administrador judicial mais especializado, mais adequado, identificando as fraudes, coibindo as fraudes, desincentivando as fraudes e fazendo com que a área de insolvência seja usada como deve ser usada e a Lei 11.101 ser usada de acordo com os fins propostos e os princípios da lei. Pessoal, eu não vou falar caso prático por caso prático, porque a gente teria que ter horas e horas aqui. Eu também não trago todos os casos, mas eu trouxe alguns exemplos da minha carteira para vocês analisarem aqui, quem quiser analisar, né? Inclusive esse da terceira vara é o caso no qual o Frank atua. Nos outros casos aqui, outros gestores judiciais atuam. Para vocês, se tiverem curiosidade, o processo é público, analisarem tudo que foi identificado, tudo que foi apurado e como os processos estão tramitando, tá? Então, como a gente não teve inscritos, aqui a gente estava até discutindo isso antes de entrar, né, que na palestra online não tem inscritos, a gente vai tentar disponibilizar esse material depois, mas quem quiser dar um print na tela para depois analisar esses casos, fique à vontade, tá? Eu vou também disponibilizar meu material após a apresentação para o Naldo, para que ele compartilhe. Certo, pessoal? Eu acho que o que ficou a meu cargo aqui falar... Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Pessoal, acho que ficou a meu cargo falar aqui foi dito, né?